Eu conheço os efeitos maléficos e benéficos do antibiótico, mas vamos fazer aqui um breve resumão, doutor, sobre quando eu ingiro o antibiótico. Vamos pegar aqui a pneumonia, já que você falou aí de doença pulmonar. Quando eu tomo um antibiótico para a pneumonia, com o objetivo aqui de limpar o meu pulmão, o que mais ele faz no meu organismo? O que o antibiótico faz no organismo? Bom, primeiro, entendemos que, invariavelmente, o antibiótico, ele sempre terá, em tese, um efeito sistêmico. Eu sempre digo que, quando há uma indicação clara e inequívoca do antibiótico, é óbvio que ele entra dentro daquele conceito que falei inicialmente. É um mal menor para evitar um mal maior. O antibiótico bem prescrito, ele certamente impedirá o avanço de uma infecção local, uma pneumonia, uma supuração, uma infecção do trato urinário, sobretudo em determinados grupos de pacientes, um diabético, um idoso, uma criança abaixo de 6 anos, em que aquela infecção poderia ganhar precedentes mais significativos, por exemplo, gerar uma septicemia, uma infecção mais generalizada. Ao passo que o uso dos antibióticos, ainda dentro desse contexto, eles não deixam de gerar um problema. Ou seja, é o paradoxo do antibiótico. Ele vai afetar, em algum grau, o equilíbrio da microbiota intestinal. O que é a microbiota intestinal? É um órgão invisível que reside no nosso intestino, que é tido pela Organização Mundial de Saúde exatamente como um órgão neuroimunológico. É um órgão classificado tal qual são os nossos pulmões, os nossos rins, o nosso fígado. E pela microbiota intestinal passa a saúde e a doença. Inclusive, a microbiota intestinal, Betete, ela tem vários eixos de conexão. Eu falo muito do eixo intestino-cérebro, porque eu sou de formação primária neurologista. Mas aquele antibiótico que tratou aquela pneumonia e que foi uma ferramenta maravilhosa, ao mesmo tempo, ele interferiu na microbiota intestinal. Então, há de se fazer uma avaliação pós-antibiótico no sentido do que o próprio professor Tadeu Fernandes, da Sociedade Brasileira de Pediatria, cita, de se pensar numa modulação intestinal, numa modulação desta microbiota, para minimizar as possíveis consequências que podem advir do uso dos antibióticos. Esse é o ponto. Eu penso que é um novo olhar para os antibióticos. Estamos na semana, inclusive, 18 a 24 de novembro, estamos na semana em que a Organização Mundial de Saúde propaga a conscientização acerca do uso racional dos antibióticos. Então, eu penso que o pensamento seria em torno desta palavra, o uso racional, o uso equilibrado dos antibióticos. Mas, sobretudo, eu acrescentaria uma estratégia pós-antibióticos. É que aí que está o segredo, né? Então, antibiótico, todo mundo sabe, né? Contra a vida. Logicamente que é contra a vida desses micro-organismos que estão aí infectando o nosso corpo e, consequentemente, essa droga tem o objetivo de nos ajudar aqui, o nosso sistema imunológico, os nossos mocinhos a matarem os bandidos, né? Uma linguagem bem simples aí no caso. Agora, é tão importante assim, doutor Érico, essa saúde intestinal, esses seres que vivem ali no nosso intestino, e cada vez mais se fala disso, né? Porque 10% são células humanas e 90% são células de outros organismos. Me fala um pouquinho, então, dessa importância da saúde intestinal e qual que é o estrago, né, que esse antibiótico, que tem um benefício, é o menor estrago, você falou, o que ele acaba fazendo aí com essa microbiota? Maravilha. O intestino, a microbiota intestinal é como se fosse
um lago. Vamos pensar num cenário de um lago. O cérebro é como se fosse um oceano. E entre este oceano e este lago existe um rio, que é um eixo que nós chamamos o eixo intestino-cérebro. Esta microbiota intestinal, só para termos ideia, Betete, ela comanda 90% desse circuito, ou seja, dessa conexão intestino-cérebro, cérebro-intestino, 90% é o intestino que leva informações. 10% é o cérebro que traz informações e respostas. Mas a microbiota intestinal, ela não tem somente o eixo intestino-cérebro. Ela tem o eixo intestino-mucosa nasal, intestino brônquios pulmonares, intestino pele, intestino pulmões, intestino mamas. Olha só. Várias publicações científicas mostrando que a saúde da microbiota intestinal, o equilíbrio desta microbiota pode definir, inclusive, o prognóstico de um tratamento, por exemplo, para câncer de mama. Existe o eixo intestino-próstata. Existe o eixo intestino, todos os setores da saúde humana. Por isso, a microbiota intestinal é esse grande órgão neuroimunológico que vai regular saúde ou doença. E o que é a disbiose, que tanto se fala por aí? É o desequilíbrio desta microbiota. É quando alguém chega, pensando na microbiota como uma floresta amazônica, é quando alguém chega ali em uma determinada região da floresta amazônica que nunca foi habitada, que nunca foi visitada por estranhos, e de repente está tudo ali em equilíbrio e começam a derrubar árvores, a cortar plantações importantes, o bioma, destruir o bioma, etc. E óbvio que ervas daninhas vão proliferar, determinados seres vão deixar de existir ou diminuir, e vai haver o desequilíbrio. O nosso corpo, ele funciona dentro do processo do equilíbrio, da homeostase. Nós convivemos bem com uma microbiota na qual existem bactérias boas e ruins, na qual existem fungos, inclusive a própria Candida albicans, na qual existem protozoários, vermes, parasitas. A grande questão é quando há um desequilíbrio nestes seres. E um dos fatores mais comuns que fazem ou trazem o desequilíbrio nesta microbiota intestinal, não somente eles, mas um dos mais importantes são os antibióticos. É o que se chama aí, o pessoal sempre fala do terreno, né? Do terreno biológico ali. O terreno biológico bem equilibrado, tudo certinho, a saúde agradece e se mantém saudável. E se você passa ali o pesticida, o inseticida, esse terreno aí vai sofrer as consequências por um bom período de tempo.